Agora que nós já construímos a base do personagem, tá na hora da gente criar uma plataforma ou algum nível onde a gente pode visualizar alguns elementos do terreno junto com o personagem na cena para tornar o nosso jogo um jogo, porque até o momento a gente só tem um personagem funcional. Então, esse terreno ele vai ser feito utilizando um tile map, um objeto muito útil na Godot, que ele pode ser utilizado para desenhar níveis de forma mais fácil com diversos objetos, onde esses objetos eles podem ou não ter colisão, eles podem ou não ter sistema de navegação, eles podem ou não ter um sistema de layer, onde objetos que são desenhados atrás do personagem ficam atrás e objetos que são desenhados à frente aparecem à frente dele, como o sistema de camadas, o sistema de layers. Então, esse terreno, esse terrain, ele vai ficar dentro de uma nova pasta. Então, aqui no nosso sistema de pastas, eu vou clicar com o botão direito, criar uma nova pasta, que eu vou estar chamando de terrain. Dentro da pasta de terrain, eu vou criar uma pasta de assets. E dentro da pasta de assets, eu vou estar passando todas essas assets aqui para dentro da pasta. Nós não vamos conseguir usar todas essas, porque algumas são da versão paga desse asset pack. Mas as que a gente não for conseguir utilizar, a gente só deleta, não tem problema não. Então eu vou clicar em todas e vou arrastar para a pasta de assets. Além disso, nós temos essas paredes e nós também temos esses objetos representando o chão. Então agora que nós temos todas as assets, a gente pode ir clicando de uma por uma. Por exemplo, essa carpet deu para ver que ela é uma premium version, então a gente não pode utilizar nada que tem aqui. Aqui em decoration, eu não vou estar utilizando o 8x8, porque o nosso terreno ele é 16x16, então vou deixar apenas esse 16x16. Esse flooring tá dando para ver que é da versão premium também, pelo menos é o que aparenta ser, porque ele tá com essa cor mais escura, igual o tapete aqui. Então, planes dá pra gente utilizar, paredes dá pra gente utilizar algumas. Esses de água, decoração de água e pedras na água não dá pra gente utilizar nenhuma. E madeira dá pra gente usar a porta e esse tile aqui que pode ser utilizado para representar o chão. Então eu vou selecionar esse Water Lilies com Shift e o clique esquerdo do mouse. Eu vou selecionar esse primeiro. Com Ctrl eu vou marcar o Flooring, Carpet e Decoration 8x8. Vou clicar com o botão direito e vou deletar todas essas assets, já que nós não conseguimos utilizar elas. Agora, aqui dentro de assets, nós temos diversas assets que são possíveis de ter um uso. Então, eu vou separar elas por subpastas. Então, aqui dentro de assets, eu vou criar a pasta de terreno de base, base, underline, terrain. E dentro de base e terrain, eu vou ter grass e eu vou ter decoration 16x16. Além disso, eu vou colocar planes porque aqui é o nosso path. Esses tiles aqui de cima, eles são o nosso path, o caminho onde o personagem ele vai poder andar, um caminho de terra que fica entre a grama. Então, planes eu também vou estar passando para o terreno de base. Agora eu vou criar uma nova pasta que vai ser a interior. Essa interior ela vai servir para objetos que ficam dentro de uma casa, como a porta, a parede, o chão, são objetos relacionados a uma casa. Esses objetos aqui são relacionados a uma casa. Juntamente com a parede. A parede, por englobar a casa, eu também vou incluir dentro de interior. Então, selecionando o primeiro com o Shift, clicando no último, eu vou selecionar todos esses tiles e vou colocar dentro de interior. Fences, ele também é um tipo de parede. Mas como eu não tenho uma pasta para especificar mais de um tipo de parede, eu vou estar deixando ele solto dentro da pasta de assets para não aumentar muito a complexidade ou a quantidade de pastas que tem no projeto. Agora que nós já temos a configuração das nossas pastas, eu vou criar uma nova cena e o objeto raiz dessa cena vai ser justamente esse tile map que eu havia dito. Esse tile map eu vou estar renomeando para terrain, já que é o terreno que nós vamos estar trabalhando. Agora aqui no canto superior direito em tileset, ele está como vazio. Eu vou marcar um novo tileset e se eu clicar nele para expandir, dá para ver que o tile size é 16x16, que por padrão é o tamanho das nossas texturas, mas por padrão o tile map, o tileset, ele vem com esse tile size de 16x16, que é o que a gente vai estar utilizando. Mas caso vocês tenham um tile maior, alguma coisa do tipo, vocês podem mudar para 32x32, que o quadrado vai ficar maior, 64x64 e assim por diante.
Eu vou estar deixando 16 por 16. E aqui embaixo deu para ver que assim que a gente clicou no Tile Map, ele abriu essa aba de Tileset para a gente. Então aqui a gente pode expandir essa aba e é aqui onde nós vamos trabalhar, ou seja, onde nós vamos desenhar o nosso terreno. O primeiro terreno que eu quero desenhar é o terreno de base, que é essa grama aqui, só esse tile de grama. Assim que eu clico e arrasto, ele diz aqui que o Atlas foi modificado, já que nós adicionamos uma textura, e ele pergunta se eu quero que ele crie automaticamente o Atlas dessa sprite que a gente passou. Eu vou marcar aqui sim, já que esse aqui é um tile de grama solto. Então ele vai servir como um chão. Então eu deixo o computador já construir esse Atlas para a gente, que não tem problema algum. Aqui eu vou estar renomeando para Grass, só em questão de organização mesmo. Em seguida eu vou passar o Plains também aqui para dentro. E aqui ele diz que as texturas foram modificadas e ele pergunta se eu quero criar o Atlas automaticamente. Eu vou marcar que não, porque aqui embaixo tem esses tiles que nós não podemos utilizar. Então, para a gente criar o Atlas, é simplesmente a gente clicar com o botão esquerdo do mouse e ir arrastando nos terrenos que a gente quer que ele pinte esse Atlas. Então, eu vou pintar o Atlas em todos esses terrenos aqui, que são os terrenos onde a gente tem uma textura que seja possível de estar sendo utilizado. Agora que eu vou renomear para Plains, ou eu posso renomear para Terrain, não tem problema. E aqui na direita do nosso tileset, nós temos uma aba de Terrain Sets. Por padrão ele vem vazio, nós podemos adicionar um elemento. Ele vem com Match Corners and Sides, eu vou estar deixando esse mesmo, porque é esse que a gente quer. E aqui dentro de Terrains a gente vai adicionar um elemento, que eu vou estar passando aqui como Grass _ Path, que é o caminho da grama, é o caminho que a terra está fazendo aqui entre a grama. A cor por padrão vem com essa marrom. Eu vou estar colocando um preto, já que por se tratar de um verde, de um marrom, o preto ele vai ter um pouco mais de contraste, então vai ficar mais fácil de visualizar esse terreno que a gente vai estar pintando. Agora que a gente já criou esse Terrain Set, a gente vem em Paint, e aqui nós podemos selecionar propriedades desse nosso tileset. A propriedade que nós queremos selecionar é o Terrains aqui embaixo. E aqui em Terrain Set nós vamos passar o Terrain Set 0, que é o único que a gente tem. E no terreno nós vamos passar o Grass Path, que é o caminho de grama. Agora nós vamos selecionar todos esses primeiros tiles aqui, os tiles de cima, já que esses são os nossos tiles de grama. E com todos esses tiles selecionados, vocês podem ver que quando eu passo o mouse em algum deles, aparece esse quadrado menor. E cabe em cada um dos nossos tiles aqui 9 quadrados, porque nós estamos utilizando de Match Corners and Sides, que é o padrão para fazer o Auto Tile. O Auto Tile ele é nada mais nada menos que uma forma que nós vamos indicar para o computador onde que ele deve encaixar os tiles. Porque aqui dá para ver que se a gente pegar esses 9 terrenos aqui, dá para a gente fazer um quadrado ou um retângulo infinito. Contanto que esse aqui sempre seja no canto superior esquerdo, esse aqui sempre seja no canto superior direito e assim por diante. Então, quando a gente pintar os autotiles, a gente meio que vai estar dizendo para o computador a combinação de tiles que ele deve utilizar quando a gente estiver pintando no nosso terreno. Porque eu não quero ter que selecionar esse tile, pintar. Depois ter que selecionar esse, pintar. Esse aqui de cima e pintar. Porque isso vai dar muito trabalho. Então, com o Auto Tile vai ficar muito mais fácil e dinâmico a construção dos níveis nos nossos jogos, em todos os jogos que vocês vão desenvolver. Então, a configuração de Auto Tile para esse terreno em específico vai livrar justamente a parte da grama. Então nós vamos pintar tudo que seja terra. Então dá para ver que a terra está representada por essa cor mais marrom. Então a gente só vai clicando e pintando. Vocês podem ir seguindo aí o passo a passo. Esse é o Auto Tile, a configuração de Auto Tile desse terreno aqui que nós estamos utilizando. Então vou estar pintando aqui. Caso vocês pintem errado, igual eu fiz aqui, vocês podem simplesmente clicar com o botão direito do mouse, que ele vai apagar o bitmask que vocês pintaram errado. Beleza,
essa é a configuração do terreno de grama. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar essa cena, porque ela ainda não está salva. Eu vou salvar ela dentro de terreno, dentro da pasta de cenas. Lembrando que para criar uma pasta nova, vocês podem clicar com o botão direito e criar uma nova pasta, ou vocês podem clicar em Create Folder aqui no canto superior direito. Então, essa nova pasta vai ser a pasta de cenas, e dentro da pasta de cenas eu vou salvar esse nosso terreno. E aqui vem um pequeno pulo do gato, entre aspas. Como nós temos uma cena de terreno que vai estar responsável por todos os terrenos que a gente vai fazer, nós não vamos pintar nenhum terreno dentro dessa cena em específico. Nós vamos criar uma nova cena. Essa cena vai ter como base um objeto 2D, que vai ser o nosso level. E aqui o que é que a gente vai fazer? Nós vamos instanciar esse terreno que a gente criou aqui dentro do nosso nível. Então, para instanciar, seleciona o nível e marca esse botão daqui de cima, Instantiate Child Scene. Agora a gente seleciona esse terreno e nós podemos reutilizar desse terreno dentro da nossa cena de nível agora. Então eu vou rapidamente pegar aqui e vou pintar alguns tiles de grama. Dá para ver que eu estou pintando, marcando essa rosa dos ventos aqui em Tile Map, em Terrains. Eu estou pintando, selecionando essa rosa dos ventos. E depois de ter pintado, vocês vão perceber, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou criar a pasta Levels. E dentro da pasta de Levels eu vou criar Scenes. E aqui vai ser o nível de teste. Test, underline level. Eu salvei o nível de teste e aqui eu tenho um terreno que foi pintado. Mas se eu voltar no nosso terreno, o nosso terreno está vazio. Já que o que tem no nosso teste de nível é uma instância de base do nosso terreno. Então todas as alterações que vocês forem fazer, vocês sempre fazem na raiz. Porque fazendo na raiz, as alterações elas vão ser aplicadas em todas as outras instâncias do terreno de vocês. E agora, para finalizar essa aula, para não ficar muito longa, eu vou selecionar aqui o tile de grama. Vejam que eu estou em Tile Map, Tiles com a Grass selecionada. E aqui nessa parte mais central, ele vai listar todos os tiles que nós podemos utilizar. Dá para usar a roda do mouse aqui para dar zoom in, zoom out. O botão do meio do mouse para mexer e o clique esquerdo para selecionar. Agora que eu selecionei a grama, dá para ver que eu consigo pintar todos esses tiles aqui restantes com o tile de grama. Ctrl Shift, clique esquerdo, eu consigo pintar vários dessa forma. Ctrl Shift, clique direito, eu consigo apagar vários. Clique direito, eu consigo apagar. E é praticamente isso. Nós temos aqui também botões que facilitam a criação, dá pra gente utilizar esse botão é como se fosse o Ctrl Shift. Esse botão ele vai terminar de preencher toda a área do retângulo, então dá para usar ele também. Mas o padrão é esse lápis aqui, que ele vai pintando de um por um. Com isso a gente já tem uma base aqui para o nosso nível, uma base bem simples. E para finalizar eu vou adicionar o nosso personagem aqui. Vou arrastar ele um pouco mais para a direita. E quando a gente executar essa cena, agora nós temos o nosso personagem e esse nosso terreno de base aqui. Caso vocês não queiram visualizar a colisão, eu estava mostrando apenas para testes, vocês podem vir em Debug, Visible Collision Shapes e podem desmarcar essa opção. Executando de novo, esse é o resultado que nós temos até agora do projeto. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembre de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante na divulgação e no crescimento. E ao invés de deixar vários links na descrição, eu criei uma Linktree. E a partir da Linktree, eu não preciso ficar atualizando todos os links e vocês têm todos os links das minhas redes sociais. Meu canal na Twitch, meu perfil da Udemy, o link do servidor no Discord, o link do meu GitHub e o link dos meus cursos com cupom de desconto. Então, clicando aqui nesses meus cursos, o que é que vocês têm? Dá para ver aqui embaixo que o código de cupom ele é aplicado e os cursos eles vão ficar por esse valor de R$ 27,90. Ambos os cursos vão ficar com esse desconto, que é o preço mínimo que eu posso colocar para um curso aqui da Udemy. Então, caso vocês queiram comprar um curso, sabendo que a Udemy ela nem sempre está ofertando, está com a promoção, vocês podem estar utilizando desses links da minha Linktree para poderem adquirir os cursos de forma mais barata, com desconto da Udemy. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!